Você é uma pessoa que sonha muito, que sonha pouco. Talvez você seja uma pessoa que não sonhe nada. Será que está certo? Será que está errado? Hoje eu vou te contar o que a Bíblia diz sobre sonhos. Meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou aqui mais uma vez cumprindo o meu propósito de compartilhar conhecimento para que você se torne uma flecha afiada, uma flecha que tem direção, que não dá ré, não para no meio do caminho e vai até o alvo. Hoje eu quero trazer para você lições do livro das histórias eternas, para que você sonhe da forma certa, para que você entenda qual é o papel do sonho na sua vida. E falar de sonhos e sabedoria milenar imediatamente nos faz lembrar de um personagem que sonhava muito. O nome dele? José, conhecido como José do Egito. José, como você sabe, era filho de Jacó e ele foi vendido pelos irmãos para o Egito. E lá, graças à boa vontade e poderosa mão de Deus, ele começou a crescer até se tornar um dos homens mais poderosos do mundo. E acredite, a trajetória de José passa pelos sonhos. A Bíblia, ela fala de sonhos da forma literal, que é dormir e sonhar com algo. Ela também fala de sonhos daquele sentido figurado, quando a gente tem planos, quando a gente almeja, quando a gente sonha acordado com algo. E eu vou trazer tudo isso hoje, para que você ajuste o seu conhecimento e vá muito, mas muito mais longe. O primeiro versículo que nós vamos ler está em Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 10. É a história de José. Lá diz assim, olha que interessante. Certa noite, José teve um sonho. Aqui é um sonho literal, ele dormiu e teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Por que os irmãos de José ficaram com tanta raiva? Como diz a Bíblia, eles o odiaram. Porque nesse sonho, o feixe de José, que o representa, era adorado pelos irmãos. Quando você se encurva diante de alguém, é porque você reverencia esse alguém, você considera esse alguém uma autoridade. E os irmãos de José, que eram mais velhos do que ele, não admitiram uma coisa dessa. Agora, você conhece a história de José? Isso aconteceu ou não aconteceu? Coloca nos comentários sim ou não. Não, Daniel, esse sonho se realizou. Sim. Esse sonho não se realizou. Coloca não, quero ver a sua opinião. E eu vou ler para você aqui a sequência da história. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Olha só, essa história aqui nos traz muitas lições. Não conte os seus sonhos para quem não sonha com você. Não conte os seus projetos para quem não anda do seu lado. Os irmãos de José o odiaram ainda mais ao saberem o sonho que ele teve. E esse nem era um plano do coração dele, nem era algo que ele criou em sua imaginação. Não, ele dormiu e teve um sonho. Não conte os seus sonhos para quem não sonha com você. Guarde os seus segredos para quem realmente te ama e te dá valor. Não perca o seu tempo dando pérolas aos porcos. Um outro ponto muito importante dessa história é que a resposta que eu fiz há pouco é sim, aconteceu. Anos e anos depois,
quando os irmãos de José já nem sabiam mais dele, talvez nem acreditassem que ele pudesse estar vivo, foram até o Egito buscar comida. Quem era o governador? José. E o que os irmãos dele fizeram? Se encurvaram diante daquele governante, só não sabiam que era o irmão José. E ali, os feixes se encurvaram diante do poderoso José do Egito. Sabe qual a conclusão que nós devemos chegar com essa história? Que há sonhos que Deus coloca nos seus pensamentos. Há sonhos que vieram de Deus e servem para te contar algo. Há sonhos que vão te alertar sobre o futuro. Aliás, por falar em alertar sobre o futuro, eu quero ler a segunda história de hoje. Mateus 1, versículo 20. Mateus 1 está contando sobre Jesus. Aqui, Jesus ainda não tinha nascido. Ele estava para chegar. E em Mateus 1, versículo 20, diz assim: enquanto ele pensava nisso, aliás, eu vou até voltar um pouco à história, olha só. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de um outro José, não o José do Egito, filho de Jacó, mas o José que casou-se com Maria, a mãe biológica de Jesus, tá? Outro José. Diz assim: antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Antes do casamento. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Imagina, 2000 anos atrás, no Oriente Médio, alguém vai casar e descobre que sua noiva está grávida. E ele sabe que não foi ele. E aí José tomou uma decisão. Vou me separar de você, Maria. Ninguém vai saber. Não quero que você seja humilhada. Eu não quero que você seja envergonhada. Eu vou seguir minha vida e você segue a sua. Esse era o plano de José, segundo está escrito aqui. Mas o que foi que aconteceu para essa história mudar? Vamos continuar lendo. Enquanto ele pensava nisso, ou seja, numa separação, sem ninguém saber, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa. José estava prestes a dar um rumo para a sua própria vida, abandonar Maria. Não queria contar para ninguém, para que ela não fosse envergonhada publicamente, mas ele ia deixá-la. Só que esse não era o plano de Deus. E o que Deus usa? Um sonho. Por meio de um sonho, um anjo vai até José e explica o que estava acontecendo. Está aqui. Mais uma prova de que Deus usa os sonhos para falar com você. Às vezes a gente acorda e nem lembra do que sonhou. Às vezes a gente sonha acordado com algo que nunca aconteceu ou vai acontecer. Mas, às vezes, é Deus quem coloca um sonho dentro da gente. E aqui tanto vai aquela imaginação que nós temos enquanto dormimos, como também um desejo de realizar algo. A Bíblia fala sobre sonhar dormindo e sonhar acordado. Eu vou ler para você para te mostrar. Sonhos como planos e propósito de vida. Provérbios 16, versículo 3 diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você deseja, que você quer que se realize. Qual é o segredo para que os teus sonhos, aquele que você sonha acordado, venha à realidade? Você precisa confiar no Senhor.
Diz aqui, Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, aquilo que você faz. Peça orientação. Eu devo fazer isso? Eu devo aceitar essa proposta de emprego? Eu devo fazer esse projeto? Confia na direção dele. E ele vai realizar os teus sonhos. Tem gente que, por outro lado, diz assim, Daniel, eu prefiro não sonhar. É? Por quê? Não, porque aí eu não vou me frustrar. Se não acontecer, eu acabo não me frustrando. Então eu não sonho. O que vier tá bom. Deixa na mão de Deus. Sempre tem alguém querendo espiritualizar o que não precisa, não é? Você conhece alguém assim? Então coloca sim ou não nos comentários. Aquela pessoa que está sempre espiritualizando o que não precisa. E, aliás, eu quero até te pedir uma gentileza. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita esse momento agora, vai lá e clica no botão, dá um like nesse vídeo, para que essa mensagem, o que a Bíblia diz sobre sonhos, chegue a mais e mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, aliás, por que você ainda não se inscreveu no canal? É só você apertar o botão aqui embaixo e você se tornará imediatamente, gratuitamente, meu aluno ou minha aluna aqui na Novo Dia, programa que eu apresento terça e quarta, 7 horas da manhã no YouTube, tá? Voltando àquela pessoa que diz que eu não gosto de sonhar, eu prefiro não sonhar, porque sonhar é perder tempo, eu não sonho para não me frustrar. Pois é, vamos ver o que está escrito em Salmos 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? É ter prazer nas coisas dele, é ter prazer em ler a palavra, em louvar, em adorar, é ter prazer em falar a verdade, em ser obediente, é ter prazer naquilo que ele diz que é bom. Sabe quando você faz algo e fala, era isso que eu tinha que ter feito mesmo? Pois é, quando você tem esse prazer ao fazer as coisas que Deus manda você fazer, amar o próximo, falar a verdade, aí você está se deleitando no Senhor. E o que acontece com quem se deleita no Senhor? Olha só, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tenha prazer nas coisas de Deus e Ele vai realizar os seus sonhos. Agora me diz uma coisa, se a pessoa não tem sonhos, o que será que Deus vai realizar? Por isso, meu amigo, minha amiga, por isso, flecha, sonhe, sonhe. Sonhe acordado, sonhe acordada, planeje, deseje e tenha prazer na lei do Senhor. Deleite-se nele, porque ele vai realizar os sonhos do teu coração, os objetivos da sua vida, aquele projeto que você colocou no papel e falou, Deus, realiza. Está escrito aqui. Eu não estou inventando nada e nem querendo que você acredite em algo que eu estou falando. Não, está na Bíblia. Deleite-se no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Portanto, sonhar faz bem. O meu conselho para você é o seguinte, sonhe com aquilo que a Bíblia diz que você pode desejar. Uma família, saúde, paz, prosperidade, confiança no futuro, esperança em dias melhores. Queira aquilo que a Bíblia diz que é bom e ao ter prazer nisso, Deus vai realizar os desejos do seu coração. Não tenha medo de sonhar, pelo contrário, tenha medo de andar na direção errada, porque a direção errada traz sonhos errados e aquilo que a gente imagina, a gente acaba fazendo. Agora, quando você tem a direção certa, quando você sonha os sonhos de Deus, a estrada vai te levar para os dias felizes, a estrada vai te levar para a alegria, para a felicidade, para a realização. A estrada da vida vai te levar para os melhores dias que você pode ter. Aqueles talvez que você sequer conseguiu sonhar tão bem sonhado.
Porque muitos são os planos do homem. Mas Deus, Deus tem planos para você de bem e não de mal. Deus tem grandes planos para você. Deus também pode colocar no seu coração, na sua mente, na sua noite de sono, sonhos incríveis. E se Ele colocar, Ele está querendo te dizer algo que vai acontecer. Aliás, você acredita que Deus fala por meio de sonhos? Coloca sim nos comentários, ou coloca não para eu saber. E eu vou encerrar o nosso encontro de hoje falando sobre um outro tipo de sonho. Um sonho que não é muito bom. Um sonho que, infelizmente, muitas pessoas conservam dentro de si. A passagem, Eclesiastes 5, versículo 7, diz assim: pois onde há muitos sonhos, há vaidade e palavras sem sentido, portanto, tema a Deus. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, tido como o homem mais sábio da terra. Mas o que ele quer nos dizer aqui? Que eu não posso ter muitos sonhos? Não, a gente precisa entender. Onde há muitos sonhos, há vaidade e palavras sem sentido. Está falando daquelas pessoas que sonham, planejam, mas não a partir do ponto correto. Pessoas que só querem e nada fazem. Pessoas que acham que merecem o que não merecem. Há muitos sonhos, há vaidade e palavras sem sentido. Salomão está deixando claro, nós devemos buscar a vontade de Deus acima daquilo que a gente acha que é bom. Sabe aquela pessoa, a sonhadora, mas o negativo, vive sonhando, mas nunca realiza, vive querendo, mas nunca faz nada para acontecer? É disso. Aquele sonhador no mau sentido, nunca executa, está sempre trocando de sonho, porque é muito bom sonhar, a gente fica empolgado, tive uma grande ideia, que maravilha, olha como eu sou inteligente, olha só o que eu pensei, aí não consegue colocar em prática, o que faz? Muda de sonho. Agora eu tive um outro sonho. Onde há muitos sonhos, há vaidade e palavras sem sentido. Portanto, tema a Deus. Tema a Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo. É fazer aquilo que agrada o coração dele e jamais fazer aquilo que desagrada. Se você é uma pessoa que teme a Deus, logo faz aquilo que agrada o coração dele, você está lendo a Bíblia. Você está orando, você está adorando a Deus, Ele está falando com você e Ele está colocando os sonhos dele no seu coração. Viva os sonhos de Deus, porque Ele tem muito, mas muito, muito para você, muito mais do que você pensou, muito mais do que você possa querer. Tem uma coisa que eu acho linda, uma verdade que eu carrego comigo e eu quero compartilhar com você. A gente acha que sabe o que é bom. Deus tem certeza do que é bom para a gente. A gente pede o que quer. Deus dá aquilo que a gente precisa. E no final das contas, flecha, queira aquilo que Deus sabe que a gente precisa, porque é certeiro, é perfeito e se encaixa na nossa caminhada. Espero que você tenha gostado do quadro de hoje, o que a Bíblia diz sobre sonhos. E vou te pedir uma gentileza. Pega o link, compartilha com amigos e com amigas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo do bem. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que ficou até aqui comigo. A gente vai se ver em breve, no próximo vídeo no YouTube, no Instagram ou em algum evento pelo Brasil. E eu te desejo, flecha, saúde e paz.